Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ver como é que uma célula ela consegue duplicar o seu material genético, o seu DNA, antes de uma divisão mitótica. Como é que uma célula ela consegue, ao se dividir por mitose, gerar duas células com o mesmo conteúdo de DNA. Esse processo é chamado de replicação do DNA. Olá pessoal, a replicação do DNA ela é um dos passos mais importantes da biologia molecular. E nós precisamos entender bem como esse processo funciona para que a gente entenda também como que o DNA ele se perpetua ao longo de todas as linhagens celulares. Para você ter uma ideia da importância desse processo, é durante a replicação do DNA que acontecem as mutações. E as mutações são responsáveis, diretas, pelo surgimento de doenças genéticas e cânceres, por exemplo. E também as mutações são responsáveis pela criação de novas variantes, que isso vai alimentar a seleção natural e, eventualmente, a evolução dos organismos. Bom, a replicação ela precisa acontecer antes da célula se dividir. As células diploides, como são as nossas células, elas vão ter um par de cada cromossomo dentro do núcleo. E esses cromossomos eles precisam ser duplicados antes que a célula se divida, para que cada célula filha tenha, então, o mesmo conteúdo diploide de cromossomos. Então, nós temos uma célula diploide. Essa célula ela precisa duplicar o seu conteúdo, o seu material genético. Então, de 2N passa para 4N, antes que ocorra, então, a divisão completa da célula. E aí você vai ter, no final, duas células com o mesmo conteúdo da célula-mãe original. Bom, para a gente entender direitinho a replicação, a gente precisa relembrar algumas coisas sobre a estrutura química da molécula de DNA. A molécula de DNA ela é formada por nucleotídeos, como eu já disse no outro vídeo, e esses nucleotídeos são formados por uma base nitrogenada, um açúcar, uma pentose, no caso DNA, a desoxirribose, e um grupo fosfato. Ligado à posição 1' da desoxirribose, nós temos a base nitrogenada, na posição 5' nós temos o grupo fosfato, e na posição 3' a gente tem uma extremidade hidroxila livre. E é a partir dessa hidroxila livre que vai ser incorporado o novo nucleotídeo. E assim, nesse sentido, é que a molécula do DNA ela vai crescendo, sempre do sentido 5' para o sentido 3'. Precisamos lembrar também que a molécula do DNA ela é uma dupla fita, ou seja, ela tem uma fita no sentido 5' e 3', e vai ter uma fita no sentido contrário, complementar. E aí a gente precisa lembrar também a regra de Chargaff, que é aquela regra que dita que uma adenina sempre se liga a uma timina e uma citosina sempre se liga a uma guanina. E aqui a gente tem que a adenina ligada a uma timina, como exemplo, e uma citosina ligada a uma guanina, como exemplo. E elas se ligam por pontes de hidrogênio. Adenina e timina com 2 pontos de hidrogênio, citosina e guanina com 3 pontos de hidrogênio. A gente também precisa lembrar que nossas células elas têm DNA nuclear e têm DNA mitocondrial. Como assim? Bom, vamos olhar o esquema. Isso aqui é o esquema de uma célula animal e a gente tem que a mitocôndria ela vai ter um DNA na forma circular. E esse DNA ele não está ligado a estonas, ou seja, ele é um DNA muito parecido com o DNA procarionte, que também é encontrado mais ou menos dessa forma. DNA circular, sem ligação com estonas, e no nosso núcleo, um DNA linear ligado a estonas, que se condensa muito e forma, então, os cromossomos que a gente conhece. E uma das principais diferenças entre a replicação de procariontes e a replicação de eucariontes é onde se inicia a replicação. Em procariontes, a replicação ela se inicia em um único ponto, que é chamado de origem de replicação. É a partir desse ponto que se forma uma bolha de replicação e toda a molécula circular ela é então sintetizada. Enquanto que o DNA eucarionte nuclear ele vai ter vários pontos de replicação diferentes, vários inícios de replicação diferentes, ou seja, várias bolhas diferentes, várias forquilhas, que elas vão então se conectar no final, formando uma nova molécula de DNA completa. Em cada origem de replicação, forma-se um conjunto muito complexo de moléculas que vão agir para, em conjunto, construir uma nova molécula de DNA. E a esse conjunto de moléculas se dá o nome de replicossomo. Esse replicossomo ele tem todo o material que é necessário
para que o DNA ele seja replicado. Então você tem uma molécula que é responsável pela abertura da dupla fita, que é conhecida como a helicase. Você vai ter uma outra molécula que vai ser responsável por aliviar a tensão gerada por essa abertura, que é a topoisomerase. Você vai ter proteínas de ligação ao DNA de fita simples, ou seja, na hora que o DNA ele se abre, ele precisa que pequenas proteínas se liguem a esse DNA para evitar que ele volte a se religar ou que aconteça a degradação desse DNA, fita simples. Você vai ter a primase, que vai ser a molécula responsável por iniciar a replicação. Ela vai sintetizar um pequeno pedaço de RNA e isso aí vai ser utilizado depois como início para a nova fita de DNA. A gente vai precisar de uma enzima que é a ligase, que vai ser responsável pela ligação fosfodiéster entre cada nucleotídeo no final de toda a replicação, e o cargo-chefe do replicossomo, que são as DNA polimerases. Essas enzimas elas são diretamente responsáveis pela síntese da nova molécula de DNA. É ela que vai incorporar cada nucleotídeo novo de DNA e formar, então, a nova molécula de DNA. A maior diferença entre a replicação de DNA procarionte, eucarionte e entre os eucariontes é no conjunto de polimerases. Existem inúmeras polimerases, cada uma com sua especificidade, mas a gente não vai se ater a essas especificidades agora. O que é importante dizer é que as polimerases elas têm uma capacidade de sintetizar a fita de DNA apenas no sentido 5' 3' e algumas polimerases elas vão ter a capacidade de fazer uma revisão desse DNA sintetizado no sentido 3', 5'. Ou seja, ela sintetiza para um lado e ela revisa para o outro lado. E essa revisão é extremamente importante que se diminua o número de mutações em cada divisão celular. E, obviamente, como cada organismo tem o seu conjunto de polimerases, algumas diferenças entre as polimerases, os organismos eles têm taxas diferentes de mutações. Bom, então como é que funciona a replicação de fato? Você tem lá a bolha de replicação que se forma em cada origem de replicação, e aí você tem o replicossomo sendo recrutado, e aí a helicase ela vai abrir a dupla fita de DNA. Depois disso, as proteínas vão se ligar, né, em cada fita separada de DNA. Você vai ter uma fita que vai estar no sentido 5', 3' e outra fita que vai estar no sentido 3', 5'. Isso é muito importante porque existem diferenças significativas entre cada uma das fitas. A fita original, que tem o sentido 3', 5', ela vai ser base, vai ser um molde para síntese da nova fita no sentido 5', 3'. Essa fita que está no sentido correto do funcionamento da DNA polimerase, ela vai ser sintetizada muito mais fácil. O que você vai ter, então, no caso, é uma primase vai lá e sintetiza uma pequena região de RNA. Esse RNA, então, ele vai servir de início para que a DNA polimerase ela sintetize tranquilamente, no sentido 5', 3', toda a fita que chamamos de fita contínua. Já a outra fita, que vai ser sintetizada no sentido 3', 5', essa fita é muito mais complicada de ser feita porque ela não está no sentido correto do funcionamento da DNA polimerase. É necessário que a primase ela coloque vários iniciadores ao longo dessa nova fita para que a DNA polimerase ela consiga sintetizar pequenos fragmentos de DNA ao longo dessa fita, que chamamos de fita descontínua. Nós conhecemos esses fragmentos como os fragmentos de Okazaki. E enquanto essa fita vai sendo sintetizada, outros tipos de polimerases entram em ação para fazer a limpeza dos fragmentos de Okazaki, que é a retirada do RNA e a ligação entre cada um dos fragmentos pela DNA ligase. Esse processo nada simples vai acontecer ao longo de todo o DNA, de todo o cromossomo e de cada um dos cromossomos, até que todo o DNA tenha sido duplicado. O DNA nuclear ele é um DNA linear. Ele tem regiões terminais. E essas regiões terminais nós conhecemos como os telômeros, aqueles dos cromossomos. E a replicação dos telômeros ela é ainda mais interessante. A polimerase, no sentido 3', 5', no sentido na fita descontínua, ela não consegue sintetizar o final do cromossomo. E isso é resolvido com uma molécula especial chamada de telomerase. Essa telomerase ela é uma DNA polimerase que tem um primer próprio embutido nela, específico para cada telômero. E aí essa telomerase ela se liga ao final do DNA parental, ela vai elongar um pouco esse DNA parental, e isso vai fazer com que
o sistema continue funcionando para, pelo menos, replicar o DNA original, como a gente está vendo aí no esquema. Todo esse processo ele acontece durante a fase S, né, a fase de síntese do ciclo celular, que precede a divisão celular mitótica. E assim, as células-filha elas vão ter o mesmo conteúdo de DNA da célula-mãe. Praticamente o mesmo conteúdo, porque, como a gente já falou, é durante a replicação do DNA que acontecem as mutações. A taxa de erro para nossas células humanas é de cerca de uma base errada a cada 10 bilhões de bases replicadas. Para a gente ter noção de quão eficiente é esse processo, as nossas células humanas elas têm cerca de 3 bilhões de pares de base. Isso significa que a gente precisa dividir pelo menos 3 vezes nossas células para que a gente tenha um erro incorporado. Mas isso é a taxa natural inerente da replicação. Outras coisas que a gente faz ao longo da nossa vida, como a nossa alimentação, a nossa exposição a raios ultravioleta e etc., vai aumentar muito mais a nossa taxa de mutação. E recentemente, alguns pesquisadores descobriram que a replicação ela não acontece de uma forma tão ordenada como a gente imaginava. Na realidade, existe todo esse replicossom, ele ainda funciona, né, em cada bolha de DNA, só que dentro de cada bolha de DNA, a fita contínua e a fita descontínua, elas são sintetizadas em velocidades diferentes. E está aí o vídeo para vocês darem uma olhada e tirarem suas conclusões. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre replicação do DNA. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, podem mandar os comentários aí. Até a próxima.